No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre os serviços das operadoras de telefonia móvel. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos a Ana Paula Sacek, ela é diretora do Procon de Santo André. Ana Paula, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite e sempre que precisar estou à disposição. Ana, quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas que procuram o Procon? Olha, o consumidor hoje é um consumidor insatisfeito com o serviço de telefonia móvel. Isso é fato, tanto é que nós temos um volume de reclamações constante que ao longo dos anos sempre aumentou ou no mínimo se manteve, nunca diminuiu. O serviço não tem a qualidade que era esperada. E o consumidor reclama, obviamente, muito do serviço, da fatura, de cobranças indevidas, da falta de funcionamento. O 3G, por exemplo, é um serviço que ele não consegue utilizar. Às vezes, vendem para ele linhas de 3G, onde na casa dele mesmo tem uma zona nebulosa, que eles chamam zona neutra, onde o sinal não pegaria lá e eles já saberiam que naquele lugar não pega e mesmo assim eles vendem. Então, em geral, são essas as principais reclamações. A Anatel, ela disse que ela não tomou nenhuma atitude anteriormente porque faltam reclamações por parte dos consumidores, especificamente falando sobre redes. Sinais das operadoras. O que você acha sobre isso? Faltou mesmo reclamação por parte dos consumidores? Todos os técnicos da Anatel devem ter celular, então eles não precisariam nem esperar as reclamações, bastava eles usarem os próprios celulares e perceber que o serviço é deficitário, né? E além disso, ainda o papel dela é um papel fiscalizatório. Ela tem que fazer essas medições constantemente, verificar, é ela que vai buscar a eficácia ou não do serviço, ela não precisa esperar necessariamente o consumidor reclamar. Nós fomos às ruas e a população tem muitas dúvidas para você, Ana Paula. A primeira pergunta é da Valdineia. O contrato que você assina na hora que você vai fazer a compra, não só de um celular, como de outras mercadorias. O contrato é muito grande, as letras são muito pequenas, a gente não tem tempo hábil para ler esse contrato, para poder ter ciência do que está assinando. Ela tem toda a razão, os contratos são complexos, são muito técnicos, muitas vezes é difícil a compreensão para o cidadão comum. E isso já é uma briga antiga que nós, órgãos de defesa do consumidor, temos, não só em relação à telefonia, mas inúmeras outras modalidades de contrato que acabam usando expressões muito técnicas, muito específicas e que o consumidor, em linhas gerais, acaba não compreendendo. É possível mudar sim e é mais uma coisa que a Anatel poderia baixar normas e regulamentações que tornasse o contrato mais claro. Vamos ouvir mais uma pergunta vinda das ruas. A gente tem um prazer de ter a operadora desejada, né? Mas o que acontece é que quando temos que entrar em contato com as mesmas, fica difícil, porque a gente, além de ter um tempo enorme de espera, quando conseguimos falar com alguém, cai a ligação. Não deveria ser assim. Mas, de qualquer forma, para ele fazer a reclamação, ele pode fazer essa reclamação no Procon e na própria Anatel. Mas o importante é que isso mude, porque nós já temos leis específicas para isso. Há um empenho muito grande, mas a gente percebe que ainda está muito longe de você ter um serviço de atendimento ao consumidor ou ao cliente, né, seja lá o nome que usar, eficaz, que você não fique tenha muito tempo perdido nessas ligações e que, de fato, quando você ligue lá, você consiga uma solução e não simplesmente uma demora demasiada e ainda por cima, além de tudo, ainda não resolve o problema. Leonardo Mancini tem mais uma pergunta. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, toda vez que eu ligo para um serviço desse, né, pelo telefone, eu solicito a gravação, que lá tem um serviço, só a ligação está sendo gravada. Como é que eu faço para solicitar essa gravação? Na verdade, isso não pode acontecer. A lei determina que as operadoras tenham que fornecer a gravação, é um direito do consumidor ter essa gravação. A lei é expressa, ela é textual, ela diz que o consumidor tem o direito à gravação e basta ele requisitar de uma forma simples, sem procedimentos muito burocráticos. Agora, é ideal que ele verifique que operadora é essa, quando ele solicitou, levantar esses números de protocolo para que ele vá ao Procon, para que nós possamos, ou o Procon da cidade dele, obviamente, que ele possa verificar por que essa gravação não foi enviada. Porque, via de regra, ela é enviada, ela tem que ser enviada porque é um direito legal, está disposto isso na lei. Vamos ouvir mais uma pergunta. Bom, o que aconteceu comigo foi que uma fatura veio com R$50 a mais de cobrança e eu liguei lá, depois de uns 15 minutos de umas 6 transferências para a área responsável, acabou caindo a ligação. Aí eu liguei pela segunda vez e também depois de 15 minutos eu consegui resolver, mas demorou. E eu queria saber quando isso daí vai acabar, essas quedas de ligações para áreas responsáveis. É novamente uma pergunta na mesma linha da anterior, né? E você vê a insatisfação das pessoas.
Como eu disse, é lamentável que isso aconteça, não pode acontecer. A gente espera que o próprio consumidor, é ele quem vai mudar esse cenário, porque existe lei, existe autuação, existe um monte de vamos dizer, ferramentas que você pode, de fato, adotar, mas não estão trazendo o resultado. O fundamental é que esse consumidor consciente, ele perceba isso. Qual é aquela que está atendendo melhor? Por que está acontecendo? Ele tem que se indignar com isso, ele tem que se revoltar com essas coisas, ele tem que mudar de operadora quando ele vê que o serviço não é bom, ele vai para outra. Enfim, é o próprio consumidor que vai fazer esse mercado mudar. Esse tipo de questão deve ser feito também uma reclamação no site da Anatel? Sempre, sempre. É importante que as reclamações que chegam para a Anatel são diferentes das reclamações que chegam no Procon. Por isso que nós estamos falando de um universo de pessoas prejudicadas muito maior, né? Então, é preciso que essas pessoas registrem as reclamações nos 2 órgãos. E é diferente ainda do judiciário, que você tem mais o judiciário, que é outra demanda. A Valdinéia tem mais uma pergunta para a Ana Paula. Eu estou com um problema agora que, por exemplo, se eu envio uma mensagem para uma pessoa às 8 horas da noite, a pessoa vai receber às 10. Ontem me enviaram uma mensagem às 8h30 da noite, eu recebi às 9h40. E eu já tive problema também deles incluírem serviços na minha linha que eu não pedi. Como passar minha linha de pré-pago para pós-pago, sem que eu pedisse. Eu quero saber o que a gente faz. Isso é o reflexo realmente de uma má qualidade na prestação do serviço. Então esse serviço hoje não é adequado, ele falha, ele tem zonas neutras, como eu disse, que você não consegue nem receber ligação, nem mandar. Você está no meio da ligação, o sinal cai, ele entra em sinal de emergência toda hora que você não consegue fazer uma chamada. Os SMS também são um problema, porque vão chegar às vezes dias depois. Quando chegam, às vezes tem alguns que nem chegam. Fora essas cobranças indevidas, que é um volume muito grande que a gente tem de reclamação no Procon, quando o consumidor não solicitou determinado serviço e vem cobrado na fatura, ou ligações que ele também não realizou. Enfim, tudo isso é o reflexo da falta de qualidade no serviço de telefonia móvel que nós temos hoje prestado aqui em nível nacional, tanto que a medida foi nacionalmente. A Flávia teve um grande problema com celulares, vamos ouvi-la. Eu tenho celular da Claro e gostaria de saber quem fiscaliza essas companhias de antenas que diz que estão espalhadas por tudo quanto é lugar e eu não vejo nada. Inclusive, eu passei necessidade mesmo, porque nós estávamos num lugar, assim, num sítio que diz que tinha sinal e eu precisei, porque tinha pessoa idosa lá e passou mal e eu não tive o sinal da Claro para poder estar ligando para uma emergência. Não, Flávia, não é de agora mesmo, isso só demonstra que nós estamos beirando o caos, né? O colapso está quase que já bem próximo da nossa realidade. E de fato, é isso mesmo, a falta de investimento em rede, né, em antenas, em melhoria do serviço, é o que está ocasionando agora. Simplesmente as operadoras venderam muito mais do que a sua capacidade de atendimento. Elas venderam. Os resultados estão aí agora, exatamente. né? Na mesma medida, não fizeram os investimentos necessários. Seja por falta de antena, seja por falta de rede, seja por falta de mão de obra, de funcionário, seja por falta, inclusive, de tecnologia, até mesmo das pessoas que estão nos postos de venda. Hoje você tem uma gama muito grande de aparelhos com vários recursos. As pessoas não conhecem todos esses recursos, como eles funcionam. Enfim, você tem problemas em todos os setores. Essa punição da Anatel veio tardia, mas ainda bem que veio. Poderia já ter acontecido isso há muito mais tempo, né? Até para que não chegasse nessa situação. Mas o órgão responsável por isso é a Anatel. Então, quando ela pergunta a quem ela deve, nesse caso, é específico da Anatel. Uma dica que você deixaria para as pessoas que têm interesse ainda em saber mais sobre esse assunto? Que o consumidor passe a se indignar com esse serviço, que ele não aceite assim, que ele não seja tão tolerante como ele tem sido. Ah, vai lá, não funciona. Ele tem que ser resistente, ele tem que ir atrás, ele tem que buscar os direitos dele, ele tem que mostrar que ele está pagando e está pagando caro, gente. O serviço de telefonia no Brasil é um dos mais caros do mundo. Ele tem que ser mais intolerante, ele tem que ser mais indignado com essa situação e buscar mais os direitos dele. É isso que precisa. Ana Paula, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição. O Bom para Todos traz serviços e informações que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.